Abra comigo em Josué, capítulo 3. Muito bem. Josué está depois de Deuteronômio. É o primeiro dos livros históricos. Josué, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 5. E a igreja vai ler bem forte. Glória a Deus. Josué 3,5. Todo mundo está com bala na agulha aí? Com a arma na mão? Se tiver dificuldade, você acompanha comigo aqui na frente. Eu quero que a um som, a uma só voz, todos nós possamos ler bem forte o tema dessa consagração. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Disse Josué também ao seu povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos falar apenas a ordem. 1, 2, 3. Santificai-vos, o Senhor fará. Amém. Feche os teus olhos, coloca a Bíblia bem pertinho do teu coração nesta hora. Nós vamos entender este caminho de santidade, e Deus já está falando aqui nesta noite. Aleluia. Espírito de Deus, obrigado pela tua presença. Obrigado por cada palavra revelada que o Senhor tem nos entregue durante toda esta semana, desde domingo passado. E hoje nós queremos fechar este entendimento, mas não fechar a prática do entendimento. Queremos continuar praticando esta palavra lá fora, porque a igreja funciona quando as portas estão fechadas, não quando essas portas estão abertas. A igreja funciona, eu creio, Senhor, quando as portas estão fechadas. E como igreja, nós queremos entrar neste caminho de santidade, de santificação, para que o teu nome seja honrado neste mundo que está apodrecendo e morrendo nas garras de Satanás. Queremos ser luz no meio das trevas, sal onde está precisando de ser sal. E queremos ser luz onde apenas tem trevas, para que o nome de Cristo seja honrado e glorificado através de nós. Tomamos posse da tua palavra já antecipadamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. E você que se assentou, dê um forte aplauso ao nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como o Espírito já está falando nesta noite, desde o começo, que a pastora Adriana começou a orar, a ministrar aqui. Na verdade, nós estamos encerrando um período de 7 dias de consagração, mas as nossas atitudes não são para serem encerradas aqui. Ouvimos ministrações, temos ouvido desde domingo, e hoje o tema desta noite, baseado neste verso, é que o caminho da santidade é retornável. A santidade em si mesma não é um fim, não é um ponto final, como se estivesse entrando no ônibus, não é um alvo onde eu pretendo chegar. Na verdade, a santidade, a santificação é um caminho. E por que é um caminho retornável? Porque eu sempre tenho que estar voltando para este caminho. Ah, pastor, mas a campanha da santificação, da consagração acabou hoje. Não importa, acabou a consagração, mas você vai continuar a se santificar em nome de Jesus. Você vai continuar a se consagrar. E o Senhor coloca agora um caminho diante de você. Vira para o seu irmão e fala o seguinte para ele: santificai-vos, santifica-te, porque o caminho da santidade é um caminho retornável. Amém? Não é isso que acontece? Quem compra refrigerante retornável, levanta a mão. Ninguém compra. Você compra porque é mais barato, né? A garrafa vem, você vai lá, né, e pega aquele veneno de novo, vai e volta. E vai lá, pega mais um pouco de veneno cheio de açúcar e vai comprando. E vai retornando aquela embalagem. Agora, a santidade nos obriga, se nós queremos ver a santidade, a sempre estar retornando a este caminho. Por quê? Quando eu ser santo vai estar tudo resolvido, quando for 100% santo. Na verdade, você não vai procurar ser 100% santo como um objetivo final de vida, porque Josué aqui está lançando uma ordem para o povo e também uma profecia. Ele fala: santificai-vos, é uma ordem, e profeticamente já fala: amanhã vai acontecer maravilhas. Quando eu estou sempre retornando nesse caminho, eu estou sempre obedecendo esta ordem e estou sempre vivendo maravilhas. É um ciclo. A santificação faz com que haja maravilhas na minha vida. Amém, amados? Eu preciso entender que este ciclo de santidade vai fazer com que cada vez mais eu viva mais maravilhas na presença do Senhor. Maravilhas, como eu posso definir o que é maravilhas? As maravilhas são
fatos ou coisas surpreendentes, milagres, que outras pessoas naturalmente não viveriam. Está entendendo? Vira para o seu irmão e diga assim: você quer viver milagres? Você quer viver maravilhas? Então entre sempre no caminho da santidade, porque é uma ordem, uma profecia: santidade e maravilha. Amém? Quem entendeu pode aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Então veja bem, aí quando Josué fala para o povo, disse Josué ao povo, antes dele mostrar esse caminho, acontece alguns fatos, algumas coisas aqui. E esses acontecimentos nos traz aqui alguns ensinamentos, que está desde o começo do versículo 1. E eu vou compartilhar com a igreja aqui esses ensinamentos, porque toda vez que eu retornar ao caminho da santidade, eu preciso entender que esta preparação também vai acontecer na minha vida. Acompanha comigo o verso número 1. Diz o quê? Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, que era uma região, uma cidade, né? Vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Levantou-se, pois, Josué de madrugada. Para que eu possa entrar e retornar sempre no caminho da santidade, eu preciso entender que, em primeiro lugar, é necessário eu estar disposto. Ou seja, é necessário eu ter na minha mente, no meu coração, uma predisposição. Predisposição. Estar disposto é ter a mesma atitude que Josué tem, que muitos irmãos faz muito tempo que não tem. Levantou-se, pois, Josué de madrugada. Por quê? Porque aquele dia, como diz a galera, o bicho ia pegar. Hoje é um dia decisivo. Minha decisão vai acontecer às 2h da tarde. Que hora você acordou? Acordei 1h30, nem consegui falar bom dia, porque já passou amanhã, né? É dia de decisão, é dia decisivo, é dia de você ir para a luta e para a guerra. Acorda cedo e tenha disposição. A obra de Deus se faz com corações dispostos. Eu vou falar, Deus não chama vagabundo, não. Pode perceber na Bíblia, todas as vezes que Deus chamou alguém, o cara não estava ali na rede balançando para lá e para cá, não. Chamou Gideão, o que ele estava fazendo? Malhando trigo no lagar. Chamou Mateus, o Levi, trabalhava como coletor de postos, o que ele estava fazendo? Estava trabalhando, estava lá registrando. Jesus passou por ele e falou o quê? Vem e segue-me. Foi o primeiro seguidor do Twitter, né? Follow me. Vem e segue-me. Ele largou tudo e seguiu. Olha que chamamento lindo. Chegou diante de Pedro, Tiago e João. O que eles estavam fazendo? Pescando. Eram pescadores. Moisés estava fazendo o que quando ele se encontrou com Deus na sarça? Estava cuidando de ovelhas. Você percebe que essas pessoas estavam todas com alguma ocupação, porque já tem no seu coração a disposição para o trabalho. Pastor, eu quero só trabalhar na obra, enquanto isso não estou fazendo nada. Não, você tem que ter alguma atividade e ter disposição em buscar um caminho de santidade. Em João capítulo 1, verso 35, diz que Jesus levantava de madrugada para orar. Buscava o Senhor cedo. Ele trabalhava fazendo seus milagres na noite anterior, acordava cedo, ia orar e depois ia para mais um dia de batente, de guerra espiritual, de milagre, de maravilhas. Mas ele tinha disposição. E sabe onde começa a disposição? Aqui na nossa mente. A disposição começa aqui na nossa mente. Quando eu fiquei uma semana na Argentina fazendo missões, lá por quarto, quinto dia, começou a bater um cansaço. Aí eu estava com outros missionários, aí a gente começou a sentar na cadeira da igreja no período da tarde. Um começou a dormir, outro começou a dormir. Aí chegou o líder que estava com a gente, que era o bispo. Levanta todo mundo, não se entrega não. Porque é assim que acontece. Você se entrega para o cansaço, você se entrega para a preguiça, fica cada vez mais cansado, mais preguiçoso. Sabe quando você fica de férias e fica dormindo o dia inteiro, vendo filme o dia inteiro? Você volta para o trabalho cansado, eu não entendo isso. Meu Deus do céu. Aí você volta, você trabalha, não fica cansado. Por quê? Porque está tudo aqui na nossa mente.
E Deus vai colocar uma disposição na sua mente para que você possa produzir para você, para a tua família, para o reino, e vai ter realmente o resultado do trabalho nas suas mãos diante dos teus olhos. Amém? Deus quer te capacitar. Não se entrega para o cansaço, não se entrega para a preguiça, não se entrega para o desgaste deste tempo, porque Deus quer te renovar cada vez mais. Amém? Se está faltando alguma coisa, algum hormônio, procura ajuda médica. Se está faltando alguma coisa no seu psique, no seu psicológico, procura ajuda através de algum conselho, porque Deus está aqui para mostrar que você pode se levantar e entrar num caminho de santidade. Você não pode, e hoje Deus vai te dar essa vitória sobre toda paralisia, sobre toda indisposição, sobre toda situação que quer deixar você um preguiçoso. E em nome de Jesus, o povo de Deus não pode ser um povo preguiçoso. Posso ouvir um amém? Amém. Então, às vezes o adolescente gosta de dormir bastante, né? Não sei se está trabalhando os hormônios ali, e tem a unção do dorminhoco, né? A unção do Eutico. Quem sabe a história de Eutico? Sabe a história? Lá em Atos, Paulo começou a pregar a noite inteira, e Eutico estava onde? Na janela. Aí o que aconteceu da unção do dorminhoco? Ele dormiu e morreu. Dormiu na janela, caiu e morreu, né? Tava lá, né? Devia ser um adolescente, estava naquela fase. Então, se você funciona, porque tem gente que também funciona à noite, né? Eu funciono mais assim, mais pela manhã. Funciono melhor pela manhã. Tem outras pessoas que parece que têm hábitos noturnos, só funciona de noite. Tem alguém aqui que funciona só de noite? Levanta a mão. Aí, algumas pessoas funcionam de noite. Tudo bem. Então faça o que você tem que fazer à noite. Os projetos, as histórias que você vai escrever, os livros que você vai ler. Faça uma faculdade que você possa ler a madrugada toda, mas você vai produzir e não vai se entregar para a paralisia. Vai ter seu tempo de descanso? Vai ter. Mas se eu desejo viver santidade para entrar no ciclo de maravilhas, eu preciso estar disposto a enfrentar as guerras que o Senhor coloca diante de mim. Amém? No verso 2 diz assim, ó: sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e aí fizeram um chamamento. E o que eu quero pensar com os irmãos aqui nessa noite é o seguinte: toda vez que eu retornar pelo caminho da santidade, eu preciso entender também que haverá momentos que eu posso até estar vulnerável, porque eles ficaram 3 dias, sabe aonde? Na beira do Jordão, do outro lado do rio Jordão. O que existia? Uma cidade fortificada chamada Jericó. Na cidade fortificada da muralha, eles conseguiam enxergar o que estava acontecendo do outro lado. Esses sacerdotes, juntamente com Josué, se distanciaram do povo e ficaram ali vulneráveis, à beira do rio. Ficaram quanto tempo? 3 dias. Um dia tudo bem, vai ficar 3 dias lá dando sopa pro azar, como se diz por aí. Mas se eu quero entrar num caminho de santidade, eu preciso entender que diante dos meus desafios, mesmo que eu entre em áreas de risco, Deus me dará força e proteção e vai me tornar invisível diante do inimigo. Amém? Nós vamos, antes de nós irmos embora, nós vamos orar pelas crianças, pelos jovens que vão estudar esse mês de fevereiro e vão começar as aulas. E nós vamos orar para que eles se tornem invisíveis diante de tanta violência que tem se vivido nesta terra. O povo de Deus vai se tornar invisível. E se alguém te ver, se alguém quiser fazer o mal para você, pode clamar o nome de Jesus, o sangue de Jesus, que Deus vai te proteger. Amém? Eu lembro quando eu era adolescente, que minha mãe cuidava de 5 filhos, né? A gente morava ali na rua Porto Alegre, na Vila Assunção. E como missionária como ela é, fez quantos anos? Fez 74 anos? 74 anos fez essa em mês de janeiro. Ela chegou em casa contando uma história, que estava descendo a rua 12 de outubro, ali, aquela rua que vai para o bairro Assunção, e saiu, não sei, um endemoniado de algum lugar, e veio para cima dela, né, para atacar, com assédio, sei lá, fazer alguma coisa assim. Ela virou para a cara dele e falou: Satanás! Aí ele se assustou e saiu correndo, porque saiu uma boca de autoridade. Eu falei: o que está acontecendo aqui? Não sei se ele achou que o Satanás ia aparecer ou se ele era o Satanás. Mas Deus vai nos tornar invisíveis.
Mas se o inimigo chegar diante de nós, você não precisa falar Satanás, sai em nome de Jesus. Sai, né? Repreende. Porque o caminho da santidade nos dá autoridade e esse entendimento que nós somos protegidos. Você é protegido do Pai em nome de Jesus. Erga tuas mãos aos céus e diga assim comigo: eu tomo posse da força e proteção que Deus me dá. O que está no Salmo 91 vai acontecer na minha vida. Nenhuma mortandade vai me assolar ao meio-dia. Praga nenhuma chegará à minha tenda, em nome de Jesus, amém. Toma posse em nome de Jesus. 4, que é antes dessa ordem de santificação, diz assim: contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Vamos ler mais um pouquinho antes, desculpa. Verso 2: sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que não conheçais o caminho pelo qual haveis de vir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Amados, quando eu retorno sempre para o caminho da santidade, eu preciso entender que a minha referência é o Senhor, porque esses homens falaram assim para o povo andando no meio do arraial: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e os levitas sacerdotes levando-a, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Qual que era a referência deles? Quando olharem a arca da aliança. A tua referência é Deus. O autor aos Hebreus diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para quem que eu devo olhar? Para Jesus. Para quem que eu devo olhar? Para o próprio Deus. E aqui a arca da aliança representa a presença de Deus. Aquele objeto feito de ouro, de madeira, que tinha ali dentro um maná, e tinha ali também a arca florida, a vara florida de Arão, representava para o povo de Israel todas as maravilhas que eles viveram no deserto. Então, eles tinham que entender que o mesmo Deus que fez todos aqueles milagres no deserto era o mesmo Deus que ia fazer um milagre diante deles por causa daquele caminho de santidade, por causa daquela obediência que a ordem era: santificai-vos. Para quem que eu vou olhar? Eu vou olhar para Josué? Não, olha para Deus. Para quem que eu vou olhar? Eu vou olhar para o pastor Jô? Eu sou cheio de falhas, meus irmãos. Tenho consciência da minha responsabilidade como pastor, como líder. Mas eu vou te falar alguma coisa: quando você olhar para Jesus, você não vai cair por causa do homem. Amém? Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se a minha referência é o Senhor, eu vou olhar para Ele e vou segui-lo. Vou seguir o meu Senhor. Eu vou seguir a Jesus, que me deixou vários mandamentos, vários ensinos, vários princípios espirituais. Ah, pastor, eu deixei de ir para a igreja porque lá naquela igreja você nem sabe o que o pastor fez. E você está olhando para Jesus ou olhando para ele? Quem morreu na cruz do Calvário por você? Foi aquela pessoa ou foi o Filho de Deus que derramou aquele sangue? Então, quanto mais eu olho para Jesus, mais maduro eu fico, mais próximo daquilo que Deus tem como um projeto de Filho de Deus para mim, eu também me pareço. Por quê? Porque eu vou me tomando de um amadurecimento espiritual, e não é qualquer coisa que vai me desviar, que vai me tombar, que vai me derrubar. E quanto mais eu fico em pé, mais eu vou vigiar. Aquele que está em pé, olhe e cuide para que não caia. E quanto mais eu olho para o Senhor, quanto mais eu olho para a arca da aliança, eu sei para onde eu devo ir, eu sei onde os meus passos vão andar, e eu não vou ir para a direita ou para a esquerda, eu vou andar onde Jesus mandar que eu ande. Amém? Você vai olhar para aquele que te salvou, você vai olhar para aquele que está te chamando, você vai olhar para aquele que é teu porto seguro, a tua segurança. E quando eu olho para ele, eu entendo que a maneira que eu me aproximo dele não pode ser de qualquer jeito. Olha só a reverência e o temor que eles tinham, que é o verso 4. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados. Eu fiz uma transformação, uma conversão de côvados em metros. Deu mais ou menos 910 metros, quase 1 quilômetro de distância. Será que tem? Acho que tem 1 quilômetro. Deixa eu ver.
Acho que deve ter 1 quilômetro aqui entre nossa igreja até o farol, talvez. Você acha que é isso? 1 quilômetro? Aqui tem uma ponta? Mais ou menos. Então, ou seja, vamos supor que nós fôssemos o povo de Israel, estamos saindo do nosso acampamento, quando a Arca da Aliança chegasse ali na Cope, ali no outro lado na Avenida Capitão Mário, aí nós nos levantaríamos e iríamos seguindo sempre nessa distância. Por quê? Como um sinal de reverência. Pode achar que Deus está na frente. Se Deus está na frente, vai dar tudo certo. E pelo fato de eu saber que Deus é Deus, eu vou ter tanta reverência, tanto respeito, que eu nem preciso me aproximar. O que isso quer dizer? Que não é de qualquer jeito que eu vou fazer a obra de Deus, não. Que não é, como mal acabado que eu vou fazer essa obra, não. Que não é com preguiça, com falta de zelo, de responsabilidade que eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou fazer com reverência. Eu vou procurar um caminho de excelência. Jesus, ele tinha um caminho de excelência. Ele tinha uma agenda para cumprir nessa terra. E olha, e a agenda de Jesus tinha que ser perfeita, porque já tinha sido determinada milênios antes através das profecias. Ele tinha um dia certo para morrer. Ele tinha o dia certo para praticar a ceia, porque ele praticou a ceia um dia antes que todo mundo ia praticar, porque ele ia morrer no dia da ceia, né? No dia da Páscoa ele tinha que estar morrendo, então ele já sabia que não podia fazer a ceia depois. Já pensou, Deus, pai, cheguei atrasado, a ceia era para ser tido ontem, lascou, agora só ano que vem que eu vou morrer, né? Então, amados, vamos acabar com o tempo da desorganização aqui em nome de Jesus. Todos os nossos cultos vão começar às 6h30 em ponto, tanto uma pessoa ou não. Queridos, você vai chegar na hora aqui nessa igreja, amém? Chegue 15 minutos antes, chega meia hora antes, converse com os amados irmãos. Vou falar se o Gerson quer fazer uma cantina antes do culto, você ficar aqui conversando, tomando não é tomar um goró, né? Tomando um café com leite, sei lá. Mas você vai chegar na hora, nós vamos começar o culto 6h30 em ponto, porque se Deus é Deus de agenda e cumpre o horário certo, cumpre as profecias na hora certa, nós temos que ser iguais a Ele. Posso ouvir um amém? Esse é o caminho de santidade, um caminho com reverência e temor, que não pode ser de qualquer jeito. O milagre tinha hora para acontecer ali, já estava determinado nos céus. Jesus tinha um dia certo para morrer, Jesus tinha um dia certo para ressuscitar, porque a profecia já falava isso. Jesus era tão organizado que diz que quando o pessoal chegou lá no túmulo que estava vazio, o que eles encontraram lá? Os lençóis, de que jeito está na Bíblia? Dobrados, olha aí, até a cama ele fez. Aí pra gente vai fazer a cama dá uma dificuldade, hein? Os jovens acordam, vai para o trabalho, vai para a escola, volta lá, tá a cama bagunçada, a meia suja lá em cima, tá aquele fedor do quarto de adolescente, sabe o que é? Misericórdia. E Jesus era organizado, morreu, ressuscitou, dobrou o lençolzinho, ó, aquele dobradinha, deixou lá e foi cumprir a obra dele. E nós temos sido referenciais para os outros e temos manifestado uma reverência e temor, porque é a presença de Deus. Eu vou tratar com reverência e temor. Diga assim: eu vou tratar a presença de Deus com reverência e temor. Amém, amados? Toma posse, porque aí sim, depois de todo esse preparo, Josué chega aqui no verso 5 e fala: para todo o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mas para chegar nesse ponto, ele tinha levantado cedo, ele tinha ido até o Jordão, ele tinha ficado 3 dias lá em situações de vulnerabilidade. Ele saiu daquela situação, voltou, não é? E deu orientação para o povo: vai levantar a arca, vai fazer acontecer isso, vocês vão olhar para a arca, quando a arca levantar, vocês levantam também, quando a arca baixar, vocês abaixam. Vivo, morto, aí fizeram um teste lá, pegaram a arca, vamos lá, vamos fazer o teste, a arca em cima, todo mundo em cima, opa, errou, você está fora. Fizeram lá o teste da reverência desse entendimento, e aí eles foram: agora sim, nós vamos nos santificar e vamos viver o resultado da santificação. Você vai se santificar e você não vai ficar de qualquer jeito nesta terra, não. Vai viver os resultados dessa santidade, que são bênçãos que vêm dos altos céus. Amém?
Então, quais são os resultados desse caminho de santidade? Quando eu resolver entrar neste caminho, que é um caminho retornável, que eu devo estar me avaliando sempre, olhando para mim mesmo sempre, e entendendo que, peraí, tô ficando meio louco, eu estou distante, preciso voltar para o caminho de santidade. Estou um pouco na carne agora, estou voltando a ficar meio carnal, preciso voltar para o caminho de santidade. Estou voltando a ficar irado de novo, estou voltando a vontade de dar uns tapas na cara de todo mundo. Opa! Preciso voltar para o caminho de santidade. Volta para o caminho de santidade. Por quê? Eu acho incrível. Tem gente que consegue ficar tanto tempo sem vir na igreja. A gente está conversando. Nós que somos pastores, né? Às vezes, se a gente tira de férias, sai de férias um tempo e fica sem vir na igreja, já estou ficando meio carnal já. Estou ficando meio doido. Eu necessito, como diz o salmista, clamou este pobre e cego pecador. Eu necessito da graça do Senhor. Eu tenho esta necessidade. Quem tem necessidade da graça do Senhor, diga amém. Diga assim: eu necessito, porque eu sou pobre e necessitado, e a graça do Senhor me transforma numa pessoa rica e abastecida, em nome de Jesus. Amém. Quando você entende que você é essa pessoa que tem esta sede, sabe quando Jesus falou, bem-aventurados pobres de espírito? Muita gente não entende isso. O pobre de espírito é aquele que sabe que é vazio e tem necessidade de Deus. Enquanto Deus não encher o espírito dele, ele não vai ser satisfeito e pleno e feliz. Por isso que ele falou, bem-aventurados pobres de espírito, aqueles que têm necessidade a tal ponto que seu espírito é pobre sem Deus. E quando eu me encho de Deus, eu me encho dessa reverência, dessa presença, eu entendo que o caminho da santidade é o caminho que vai trazer resultados maravilhosos na minha vida, em nome de Jesus. E o que vai acontecer para nós finalizarmos essa ministração? Verso 7, olha o que diz. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluia! Deus é com você. Se eu estou nesse caminho de santidade, os resultados deste caminho é um entendimento e uma certeza que Deus está sempre comigo. Diga assim com alegria no coração, porque você não está sozinho não, você não está sozinho não, viu? Deus está com você. Diga assim: Deus está sempre comigo. Chega de solidão, amém? Jesus falou: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Consolador, esse Paracléu, como diz no grego, esse que vai advogar a sua causa, esse que vai te consolar, esse que vai te ajudar. Vós não estareis sozinhos, eis que estou convosco todos os dias da tua vida. Amém? Ah, pastor, mas eu estou sozinho na minha casa. Ah, pastor, mas faleceu um ente querido meu. Olha, nós vamos respeitar o tempo do seu luto. Tem o tempo do choro, tem o tempo da tristeza, mas esta certeza não pode sair do teu coração, que Deus está com você, que Jesus Cristo morreu por você e que o Espírito Santo habita em você. E se mesmo assim você não compreender, temos aqui uma família. Olha só, dá uma volta aí no seu pescoço, 360 graus. Olha só quanta gente bonita está ao seu redor. Está vendo quanta gente? Você não está sozinho. Estamos aqui como família para te ajudar. E Deus vai nos usar para declarar que você não está sozinho, que nós juntos podemos fazer muito mais. Amém? Faz assim, cruza o braço com o braço do seu irmão assim, ó, passa o braço dele aí. Isso, fala assim para o seu irmão: nós não estamos sozinhos. Juntos nós podemos fazer muito mais. Amém? Tem uma palavra que algumas pessoas conhecem, outras não. Uma palavra que se chama sinergia. Quem não conhece essa palavra, levanta a mão. Sinergia. Sabe o que é sinergia? Sinergia é... Eu te dei essa explicação no Ministério de Casais, quando nós fizemos a reunião de Casados para Sempre. Eu sozinho faço um bolo, né? E muito gostoso, por sinal. A irmã Ivanilda, que faz um bolo muito mais maravilhoso que o meu, né? Bem saboroso. Ó, tô dando a dica para você trazer um bolo de chocolate, prestígio. Ela também faz um bolo. Pudim, ela faz pudim também maravilhoso. Então veja bem, em 1 hora eu consigo fazer um bolo.
A irmã Ivanilda, em 1 hora, ela consegue fazer um bolo também. Quando nós dois resolvemos fazer uma sociedade e nos unimos, em 1 hora, nós dois produzimos 3 bolos. Olha só, eu sozinho faço um bolo, ela sozinha faz um bolo. Na mesma hora nós produzimos 2 bolos. Mas quando a gente resolve se unir, fazer uma sociedade e produzir muito mais, em 1 hora a gente consegue fazer 3 bolos. Ou seja, isso se chama sinergia. Através de uma união, você produz muito mais do que você produziria sozinho, e a outra pessoa também produziria sozinho. Nós com Deus temos essa sinergia, e nós como família de Cristo, família de Deus e igreja do Senhor nesta terra, vivendo em comunhão, nós vamos produzir muito mais juntos. E olha, se prepara, porque esse ano você vai produzir bastante na presença de Deus. Deus está te chamando para produzir. Pastor, por quê? É uma base para... Não, você vai produzir alegria na vida dos outros, vai produzir paz dentro da tua casa, vai produzir um ambiente agradável para receber as pessoas. Tudo isso vai produzir pensamentos novos. Por quê? Porque você não está sozinho. Assim como fui com Moisés, serei contigo, Josué. Assim como fui com Moisés com Josué, eu serei também contigo, Reginaldo. Serei contigo, meu Marli. Serei contigo, Gerson. Serei contigo. Assim como fui com esses homens de Deus, Deus fala para você nesta noite: eu estou contigo. Amém. E queridos, isso foi tudo. Depois desta ordem, é os resultados da santidade. E no verso 14 em diante, olha o que aconteceu. Tendo partido o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã. Até aí. Olha só o que aconteceu. Eles se levantaram, e aí, eu pulei uma parte, mas tudo bem, está acabando o tempo. Eles se levantaram e foram lá a caminho do Jordão. E quando eles pisaram nas águas, as águas se amontoaram num canto lá para cima. A 30 quilômetros de distância que eu fiz o cálculo aqui pelo mapa. Isso quer dizer que é um resultado maravilhoso. Que eu passo a ser um canal de milagres quando eu ando pela fé. Você passa a ser um canal de milagres quando você anda pela fé. É o resultado de uma santidade, amados. Por quê? Já pensou? Você andando, Deus manda e fala: olha, vai acontecer um milagre. É Deus, mas eu estou chegando perto da água. E aí, como que faz? A água está bem ali, Deus, não aconteceu nada. Você olha para cima, olha para baixo e nada. Você está chegando perto da água e a água continua rodando, continua caindo. Foi Deus, e agora? Lá no mar, foi nossa geração passada, foram os nossos pais que viveram o milagre lá no Mar Vermelho. E aqui, que estou chegando, e tinha um Moisés que botou o cajado na água. Não tem Moisés, não tem cajado, e aí, só estão os sacerdotes na frente. Nem Josué foi na frente, foi os sacerdotes, dessa vez foi o povo. Quando eles pisaram na água, foi agora que a gente vai morrer afogado. Porque e pisou na água, a água parou. E é assim que Deus faz, leva você até o último instante. Porque Ele faz com que você anda pela fé para que o milagre agora aconteça através de você. Pastor, dá para você ir para frente para fazer esse milagre acontecer? Dá para mandar o Josué à frente? Não, são os sacerdotes. Mas eu não sou sacerdote. É sim, porque lá em Apocalipse 1:6 diz que o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. O milagre vai acontecer através de você. Amém, queridos? Então vai andando até a água, porque se foi ordem de Deus e você está no caminho de santidade, pela fé o milagre vai acontecer. E isso me faz entender uma fórmula nova: milagre mais fé, já revelei, agora já era. Santidade mais fé igual a milagre. Santidade mais fé, não é impossível que milagre não aconteça. Esta é a fórmula do milagre na tua vida. Santidade, que é eu me separar para Deus, eu buscar a Deus, ter disposição na minha mente em buscar, acordar cedo, viver a comunhão, entender que eu preciso estar disposto, preciso seguir ao Senhor com reverência. E eu vivo e ando pela fé, já tem um caminho de santidade, e acrescento a fé, o milagre vai acontecer. Oh glória, quem crê diga amém.
Glória a Deus. Eu estava num acampamento de jovens. Sabe quando você vai no acampamento, você está orando, você está buscando ao Senhor, você está adorando, você está fazendo um céu aparecer, porque acampamento você fica 2, 3, 4 dias só buscando a Deus. E naquele acampamento tinha piscina. Eu estava cheio, eu vou andar em cima dessas águas agora. E eu falei, pessoal, pode se preparar, porque não tinha celular na época, né? Se tivesse celular, eu mandava, pode filmar que eu vou. Aí eu saí correndo. Sabe o que aconteceu, queridos? Afundei que nem pedra, porque quase que eu morro afogado. Você que... Os pessoal ficou, vai morrer, porque a piscina era funda, gente. Mas olha, querido, você não ia ter propósito nenhum se eu andasse em cima das águas ali na piscina do acampamento. Qual é o propósito disso? Mas aqui tinha um propósito de conquista, de realização, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Você está dando risada, né? Você vai pisar nas águas e as águas vão parar, porque esta é a ordem. Santidade mais fé é igual a milagre. E no verso 10, 11 diz assim, ó: disse mais Josué: não isto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, heteus, heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus, jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Quando eu vivo um caminho de santidade, eu tenho certeza que se Deus está à frente, Ele vai abrindo os caminhos. Amém? Não é isso que diz a canção da varoa Cassiane? Deus vai à frente, quebrando. Deus está à frente, então os caminhos vão se abrir. Diga comigo, se Deus está à frente, eu posso ir andando. Os caminhos serão abertos e todas as barreiras cairão em nome de Jesus. Aleluia, toma posse que os caminhos estão abertos diante de você. Oh, aleluia. Glória a Deus. E para fechar, meus amados irmãos, verso 17, para nós finalizarmos: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Oh, glória a Deus. Olha que autoridade. Andaram, falou: Senhor, as águas estão indo, e agora? O que vai acontecer? Estou chegando ali e estou vendo que a água está... Sabe aquela história de Daniel indo para a cova dos leões? Vocês não trocaram a pilha desse microfone até hoje? Por quê? Tá a pilha nova daí? Então troca, vaso, traz a pilha aqui logo. Daniel indo para a cova dos leões. Foi Deus, sei que Deus vai me livrar. Eu oro 3 vezes por dia. E aí vem os caras, faz uma denúncia falsa contra Daniel, não é isso? Prepara ali o laço com uma lei fake, uma lei falsa totalmente. E aí Daniel, ele é julgado e é decretado culpado. O que acontece? Deus livrou Daniel da lei falsa? Não. Aí vem os caras, pega Daniel para jogar na cova dos leões. Deus livrou Daniel da mão dos caras que pegaram para jogar na cova dos leões? Não. Foi Deus, e agora? Eu estou orando 3 vezes por dia, estou no caminho de santidade, tenho fé, cadê o livramento? E aí Daniel chega na boca da cova do leão e é lançado na cova do leão. Deus livrou Daniel de ser lançado na cova do leão? Oh, se Jesus... Parece que o nosso coração tem que ser forte para andar com ele, né? Meu Deus do céu. E aí na cova do leão, Deus livra Daniel da boca do leão. Glória a Deus, porque é assim que acontece. E nesse caminho de santidade mais fé, haverá um milagre, haverá o livramento. E aí, quando eu me posiciono desta maneira, eu também me torno referência para que os outros possam acreditar. Porque os sacerdotes ficaram ali no meio do Jordão seco, na descida do rio. Pegaram 12 pedras ali do fundo do rio. E aí todo o povo passou acreditando que eles não seriam engolidos pelas águas. Quando passarem pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. E ali aqueles sacerdotes parados no meio da água, como referência, fez com que os outros acreditassem que eles também poderiam passar e chegar a pé enxuto do outro lado. Então você vai se tornar essa referência para que outros acreditem, tenham esperança, também que eles possam ter esperança e também possam viver novos milagres. Para aí, pastor, tem mais milagre para acontecer? Tem. Depois você lê na sua casa o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, porque
houve aí o livramento e houve a queda de Jericó. Tinha mais milagre para acontecer ainda. Então você se torna referência, faz brotar esperança no coração das outras pessoas, para que novos milagres possam acontecer. É o ciclo da santidade, um caminho retornável, que toda vez que eu achar meio louco, meio desviado, meio não sei lá o que, eu volto para esse caminho. Eu preciso buscar mais o Senhor, preciso buscar mais e mais o Deus da minha salvação, preciso clamar mais, ter reverência, ter entendimento, preciso buscar ao Senhor e associar à minha santidade uma fé inabalável, para que o milagre aconteça, e vai acontecer em nome de Jesus. Hoje nós terminamos esta maratona de 7 dias, nós terminamos esta consagração, mas os milagres vão continuar a acontecer. O caminho da santidade vai continuar sendo traçado por você, o caminho da fé vai continuar sendo praticado por você. Você não vai parar, nem vai sair desse caminho em nome de Jesus. É tempo de nós entrarmos nesse caminho e retornarmos toda vez que for necessário, porque uma ordem foi lançada: santificai-vos, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quem toma posse dessa palavra, diga amém. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu vou fazer uma oração aqui com os amados irmãos, e depois nós vamos ungir a todos, chamar presbíteros, diaconia, pastores. Nós vamos orar pela vida de vocês e entregar nas tuas mãos. Cadê o chaveiro? Nós vamos entregar nas tuas mãos um chaveiro que tem aqui os 12 pilares do ano de jubileu. E você vai olhar para esse chaveiro e ler sempre. Vai ter que ter uma lupa, né? Quem tem a visão boa, você vai ler estas bênçãos. Você vai colocar a tua chave do teu carro, da tua casa, e vai lembrar que este ano você está debaixo dessas bênçãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos, meus amados. Oh, aleluia. Nós vamos orar agora, mas você já pode ir orando, conversando com o Espírito de Deus.